Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a infertilidade por uso de esteroides anabólicos androgênicos. Então, qual que é o real impacto na fertilidade enquanto o homem, ele está utilizando testosterona ou outros esteroides anabólicos, seja com fins terapêuticos, de terapia de reposição de testosterona, ou seja um uso suprafisiológico, visando fins estéticos e de performance, por exemplo. O quanto a fertilidade desse indivíduo fica impactada enquanto ele está fazendo o uso desses hormônios. Vamos entender tudo isso nesse vídeo, tá? Então, olha só, primeiro vamos entender toda a fisiologia hormonal por trás disso, que é fundamental para a gente ter o entendimento, né? Então, a gente sabe que o uso de testosterona e esteroides, né, de forma exógena, vai ter impacto na nossa produção hormonal e tudo mais, né? Você inibe a sua produção hormonal. E como que isso acontece? A gente tem ali no nosso cérebro o hipotálamo, né? E a gente tem a hipófise anterior. São estruturas ali, órgãos do nosso cérebro, né? Que vão fazer a sinalização, que vão controlar a produção hormonal de testosterona e de espermatozoides também, tá? Então, o hipotálamo, ele produz um hormônio que se chama GNRH, tá? Que ele vai até a hipófise e estimula a hipófise a produzir LH e FSH, hormônio luteirizante e hormônio folículo estimulante. O LH, ele vai até as células de Leydig dos testículos e estimula a produção de testosterona, tá? E o FSH vai até as células de Sertoli e estimulam elas a produzir espermatozoides, tá? Quando você utiliza um hormônio exógeno e gera um aumento na concentração de testosterona ou de hormônios androgênicos na corrente sanguínea, o que esses hormônios fazem? Eles vão até a hipófise e até o hipotálamo, né? Então aqui você tem um esteroide, ele vai até a hipófise, vai até o hipotálamo, se liga nos receptores lá, nos receptores androgênicos, tá? O estradiol também faz isso, né? Então, uma testosterona que foi convertida em estradiol pela enzima aromatase, também vai fazer isso aqui, inclusive faz até mais do que os próprios hormônios androgênicos, o estradiol, né? Que vai ser inibir, né, esses hormônios aqui. Então, o esteroide vai lá e sinaliza, fala assim, ó, tem muito hormônio aqui. A corrente sanguínea está lotada de hormônio, não precisa de mais, pode parar de produzir, porque tá tranquilo, já tem bastante hormônio aqui, não precisa de mais. Então, o que acontece? O corpo inibe, né, diminui bastante a produção de LH, de FSH, de GNRH, para que você tenha a inibição da sua produção natural de testosterona, né? E como consequência disso, você também inibe a sua produção de espermatozoides, porque você também inibiu aqui o FSH, né? Você teve uma inibição do GNRH, então ele não estimula mais a hipófise a produzir o LH e o FSH. E, consequentemente, você diminui a sua produção de testosterona, né? O corpo para de produzir testosterona e também, né, você não tem o estímulo do FSH para a produção de espermatozoides. Então você reduz a sua contagem de espermatozoides, a quantidade de espermatozoides. E além disso também, o FSH, ele estimula a produção de uma proteína que é a proteína ligadora de andrógenos, que é a ABP, né? É uma isoforma da SHBG, que fica dentro do testículo. E essa proteína, ela faz o quê? Ela prende a testosterona dentro do testículo, né? Ela faz a chamada testosterona intratesticular, né? Testosterona intratesticular. Essa testosterona intratesticular,
ela também é fundamental para o processo de espermatogênese, que é o quê? A produção e a maturação dos espermatozoides, tá? Então, essa ABP, ela é fundamental para prender a testosterona dentro do testículo, manter a testosterona dentro do testículo, né, que vai ser a testosterona intratesticular, e isso favoreceria a espermatogênese, né? Seria fundamental para a espermatogênese, para a produção e maturação desses espermatozoides. Então, olha só, os principais mecanismos de redução da fertilidade no homem durante o uso de esteroides é o quê? É a inibição do FSH, né? Que você vai inibir o estímulo nas células de Sertoli para que sejam produzidos espermatozoides, e você também inibe aí o estímulo para a produção da proteína ligadora de andrógenos, para a ABP, que ela vai fazer com que a testosterona fique presa ali dentro dos testículos e também favoreça a produção e maturação dos espermatozoides. Então, esses dois principais mecanismos fazem com que a fertilidade no homem durante o uso de esteroides, de testosterona, seja diminuída, tá? A gente já vai ver a magnitude desse impacto na fertilidade, tá? Nos estudos aqui que eu vou mostrar, tá certo? Mas a gente sabe que há sim uma redução da fertilidade, tá? E vai variar muito, né, a magnitude de indivíduo para indivíduo, enfim, né? E aí, olha só, a gente vai ter então a diminuição da quantidade de espermatozoides, né? Da contagem de espermatozoides. E além disso, a gente também vai ter uma alteração na morfologia e funcionalidade desses espermatozoides. Então, a gente tem que lembrar que os espermatozoides eles passam por fases de maturação, né? Eles vão evoluindo e tudo mais, criando as características necessárias para que eles vençam todas as barreiras físicas e mecânicas até encontrar o óvulo e fecundar o óvulo, né? Então, para que o espermatozoide ele consiga vencer essas barreiras, ele precisa ter, por exemplo, uma motilidade preservada. Então, ele precisa ter uma cauda, né, eficiente para que ele consiga se locomover bem ali e encontrar o óvulo, né? Então, é importante que os espermatozoides eles estejam com a sua morfologia e com a sua funcionalidade preservadas, que eles estejam maduros, né? E quando você faz isso aqui, inibe o FSH, diminui a testosterona intratesticular, você além de diminuir a quantidade produzida de espermatozoides, você também prejudica a maturação deles. Então você pode ter espermatozoides defeituosos, por exemplo, com duas cabeças, né? Ou a cauda dele não se formou direito, ele não consegue ter uma motilidade tão boa, enfim, tá? Os espermatozoides eles não vão estar tão funcionais. Isso vai acontecer em graus variados, né, de homem para homem, como eu falei. Tudo isso aqui pode variar muito de indivíduo para indivíduo. Então, tanto em relação à quantidade, né, alguns indivíduos eles podem zerar a sua contagem de espermatozoides, o que a gente chama de azospermia, né, que é quando os espermatozoides ficam zerados mesmo. E também a gente pode ter apenas uma diminuição da contagem de espermatozoides, ou até mesmo eles podem estar normais, né? E nada impede também do indivíduo manter normal a sua contagem de espermatozoides. Só que não é porque a contagem está normal também que a morfologia e funcionalidade deles estão normais, tá? Então, isso aqui varia muito de acordo com a individualidade, né? Tanto a contagem, né? A quantidade de espermatozoides que o indivíduo vai conseguir manter, quanto também a morfologia e funcionalidade. Só que grande parte, né, a maioria dos homens vai tender a ter prejuízo sim, tanto na morfologia quanto na funcionalidade dos espermatozoides. Eles não vão conseguir ter uma maturação tão boa, né? De fato, enquanto você está utilizando esteroides, hormônios exógenos, né? Outra questão que acaba sendo bastante confundida aí, né, um mito que acaba sendo até um senso comum, né? Que você ouve aí de atleta, tal atleta estava utilizando doses extremamente altas de hormônios e ainda assim ele conseguiu engravidar a esposa dele, né? Como é possível e tudo mais. Então a gente tem que entender o seguinte: doses mais altas de esteroides
não necessariamente geram mais supressão na fertilidade, né? No eixo hormonal aqui e tudo mais. Por quê? Beleza, você vai ter ali uma dose, por exemplo, de reposição hormonal. Ela vai gerar uma certa supressão. Se você aumenta mais um pouquinho, ela suprime um pouquinho mais. Aumenta mais um pouquinho, suprime um pouco mais. Só que vai chegar uma hora que vai atingir um platô, que vai estar tão suprimido que aumentando cada vez mais não vai gerar uma supressão maior, porque já está quase totalmente suprimido. O LH e o FSH já estão indetectáveis no exame, né? Não tem como você inibir mais eles. Então, você já está, digamos assim, no seu ápice da infertilidade, né, no caso. Você não consegue gerar mais supressão que isso. Então, a partir de uma determinada dose, não tem como você gerar mais supressão. O impacto na fertilidade vai ser praticamente o mesmo, de você estar com uma dose um pouco mais baixa. Então, por exemplo, uma dose média, né, uma dose média de esteroide, ela pode ter o mesmo impacto do que uma dose extremamente alta, tá? Então, acaba sendo um mito a gente querer levar isso em consideração, falar assim, então o atleta ele tá ali num blast, utilizando doses extremamente cavalares de hormônio, né? E então vai ser mais difícil ele conseguir engravidar a esposa dele do que um cara que está usando menos, ali uma dose mais mediana. E na verdade isso é um mito, tá? Os dois ali vão tender a estar praticamente com o mesmo potencial de inibição da fertilidade, tá? Então olha só, para a gente ter uma noção, né, uma dimensão aí da magnitude desse impacto na fertilidade. O quanto que realmente a gente reduz a fertilidade durante o uso de esteroides. Ao usar esteroides, quanto que fica prejudicada a fertilidade? Né? É importante a gente ter esse parâmetro para se basear. E aí a gente vai recorrer às evidências, né? Aos estudos que a gente tem acerca do assunto. Então a gente tem até uma quantidade relativamente legal de estudos sobre esse assunto em questão de testar a testosterona como contraceptivo masculino. Né? Então a gente tem uma quantidade legal de estudos testando aí a testosterona como contraceptivo masculino, né? Estudos mais antigos e tudo mais, que eles tentaram ver o potencial contraceptivo da testosterona nos homens, tá? Então olha só, antes de falar sobre esses estudos, né, que tem uma revisão aqui de 2019 que viu bastante estudos aí sobre o uso da testosterona como contraceptivo. Vamos falar desse estudo aqui, ó, de Matsumoto, de 1990, né? Que ele quis ver o efeito de diferentes doses de enantato de testosterona no LH, no FSH e na contagem de espermatozoides, tá certo? Então, olha só, esse estudo aqui foi um ensaio clínico randomizado, né? Então, foi um estudo experimental que ele pegou os grupos ali, né? E deu as doses de testosterona, comparou com o placebo e tudo mais. Enfim, foi um estudo controlado, tá? Um estudo experimental. Então, olha só, quais foram os resultados do estudo? Ele viu aí que, olha só, por incrível que pareça, hein? Doses infrafisiológicas de testosterona, ó, 25 miligramas e 50 miligramas por semana, né? Isso aqui é uma dose praticamente aí, ó, 50 miligramas é metade do que a gente produz, né, na semana. 25 miligramas é um quarto, 25% praticamente do que a gente produz de testosterona na semana, né? Então, durante a semana aí toda, o homem tem uma produção de aproximadamente 70 miligramas de testosterona. 10 miligramas por dia, aproximadamente, né? E aí, quando a gente vai fazer uma terapia de reposição de testosterona, por os medicamentos utilizados nessa terapia normalmente terem um éster, né? Enantato, cipionato, né? Acoplados à molécula de testosterona, a gente tem que considerar o peso desse éster, né? Então a gente tem que desconsiderar esse peso e considerar apenas a testosterona. Então, quando você acaba desconsiderando o peso do enantato, do cipionato, de 100 miligramas, né, de testosterona acoplada a esse éster, o que sobra é aproximadamente aí 70, 72 miligramas de testosterona, no caso do cipionato, né, por exemplo,
que você vai estar utilizando. Então, por exemplo, uma terapia de reposição de testosterona para manter a testosterona em níveis fisiológicos, né, com cipionato de testosterona, a dose seria 100 miligramas por semana, né? Então, essa é a dose que a gente coloca aí mais ou menos como padrão para a terapia de reposição de testosterona. 100 miligramas por semana de testosterona, acoplada a um éster, né? Então, olha só, 25 e 50 miligramas, que são 25% e 50% aproximadamente da produção semanal de testosterona, já tiveram efeito supressor na fertilidade. Então, olha só, doses infrafisiológicas já tiveram efeito supressor no eixo e diminuíram a fertilidade, tá certo? E aí, olha só, como eu estava falando aqui, ó, que doses médias e mais altas podem ter efeito supressor semelhante, não necessariamente ter o aumento da dose geraria mais supressão. Então, olha só, o que eles viram no estudo? Que 100 miligramas semanais, que é uma dose de reposição hormonal, teve o mesmo efeito supressor, bem semelhante, né, a 300 miligramas de testosterona, que seria uma dosagem 3 vezes maior do que você produz naturalmente, tá? Então, o efeito supressor foi bem semelhante. Então, a gente consegue ver aí, ó, que durante a terapia de reposição de testosterona, a redução da fertilidade pode ser semelhante ao uso em doses suprafisiológicas, tá certo? Outro ponto também bem interessante é que 50% dos indivíduos, aproximadamente, ficaram azospérmicos, né? Tiveram azospermia, zeraram praticamente aí a sua contagem de espermatozoides, tá? Então, a gente consegue ver que não é um parâmetro tão expressivo. 50% não zeraram a contagem de espermatozoides, ainda continuaram produzindo, né, em quantidade diminuída, ou podem até ter mantido uma produção normal de espermatozoides. Só que, como eu falei, isso não significa que eles não tenham alteração na morfologia e na funcionalidade desses espermatozoides. Então, ainda assim, mesmo que eles mantenham a quantidade de espermatozoides, eles vão ter uma redução da fertilidade por conta desse prejuízo na funcionalidade dos espermatozoides, tá? Dos espermatozoides não conseguirem se maturar da forma devida, tá certo? Então, olha só, revisão aí, ó, de Gava e Merigiola de 2019, tá? Então, eles fizeram uma revisão de literatura de vários estudos, tá? Que testaram o uso da testosterona como contraceptivo masculino. Então, eles pegaram vários estudos que estavam testando aí o uso da testosterona como contraceptivo, fizeram uma revisão desses estudos, tá? E nesses estudos, eles estavam utilizando aí aproximadamente a média de 1,5 a 2 vezes mais a dose fisiológica de testosterona, tá? Então, para efeito contraceptivo, eles estavam usando doses suprafisiológicas de testosterona, que é o que estava mostrando ser mais eficiente para se reduzir mais a fertilidade, né? Tanto a contagem de espermatozoides quanto outros parâmetros, tá? Então, olha só, no caso aqui, 1,5 a 2 vezes mais do que a dose fisiológica. Então, seriam doses aí de 150 a 200 miligramas de testosterona por semana, tá? Dose semanal. 150 a 200 miligramas aproximadamente, que eles estavam utilizando nos estudos. E o que eles encontraram? Essa dose de testosterona por semana teve uma eficácia na contracepção de 94,8%. Tá? Então, apesar desses resultados serem até animadores, né? Você fala assim, pô, 94,8% é uma eficácia legal, é uma boa eficácia. Só que isso ainda não chega nem perto da eficácia dos contraceptivos hormonais femininos, por exemplo, né? Que chegam a 99% de eficácia. Então, 94,8% é até uma quantidade relativamente boa de eficácia, né? Uma eficácia legal, só que ainda assim não é tão alta quanto os contraceptivos orais hormonais femininos, tá? E também teve toda a questão, né? Por exemplo, de desconforto na aplicação semanal de testosterona, que foi relatado pelos indivíduos do estudo.
efeitos colaterais, enfim, né? Que acabaram meio que desistindo, né, do uso da testosterona como contraceptivo masculino. Ela não foi tão bem aceita na época e tudo mais. Então, principalmente por conta dessa não não total eficácia, né? Porque justamente como a gente viu, você não zera a contagem de espermatozoides, você continua produzindo, você ainda mantém uma certa fertilidade. Então é possível o homem conseguir engravidar uma mulher mesmo durante o uso de esteroides, porque ele não vai zerar completamente a produção de espermatozoides, né? Ele pode ter uma certa quantidade de espermatozoides funcionais. Isso vai depender muito da individualidade mesmo do cara, né? Então, só para a gente ter uma noção aí para a prática, né? Do quanto que os esteroides podem reduzir a fertilidade, né? É aproximadamente isso aqui. É o que a gente vê nas evidências, nos estudos, é o que a gente tem de dados para se basear, né? Aproximadamente aí 94,8% de eficácia da testosterona como contraceptivo masculino, tá certo? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, discutir aí sobre a infertilidade durante o uso de esteroides, né? Pelo uso de esteroides, o quanto que realmente a gente tem de impacto na nossa fertilidade enquanto a gente está usando esteroides, né? Claro que a gente pode reverter esse quadro, cessando o uso de esteroides, a gente consegue ter terapias para reestabelecer a fertilidade, né? Mas isso também é um assunto para um outro vídeo que acabaria ficando bastante extenso, né? Essa questão da dose mais alta também seria importante na recuperação, tá? Então, apesar de não ter essa relação de quanto maior a dose, maior é a supressão, você pode ter uma dificuldade maior, né? E levar um tempo maior para ter a recuperação da fertilidade quando você está usando doses mais altas. Porque justamente você tem um empilhamento de doses, né? E até aquilo tudo sair do seu organismo e parar de gerar a supressão vai demorar mais tempo. Então pode acabar sendo bem mais difícil de recuperar, fazer a recuperação da fertilidade quando você está usando doses mais altas, tá certo? Então, era isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês. Se esse conteúdo te agregou, deixa aí a sua curtida, comenta aí o que você achou, sugestões de temas para próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.